Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, ex-aluno do IBAD em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. O lugar santo. Lemos em Hebreus, capítulo 9 e versículo 2, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Através de sua morte expiatória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. Portanto, já vimos que as cores das cortinas do tabernáculo apontavam para a obra completa da salvação. Agora veremos a importância do serviço e da adoração a Deus refletida no lugar santo, um lugar de reverência e sacrifícios ao Altíssimo. Não podemos perder o senso de serviço e adoração divina. Uma vida piedosa é o que Deus requer de seus servos. Portanto, não precisamos de intermediários para entrarmos na presença de Deus, porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos garantiu, nos abriu essa porta. O lugar santo era um local de serviço e adoração. E como local de serviço e comunhão com Deus, as peças do tabernáculo denotavam a sacralidade do lugar. Os dois véus realçavam santidade que o local requeria. O lugar santo tem muito a nos dizer, por isso nos dedicaremos na sua simbologia, pois essa tem muito a nos ensinar nestes dias difíceis e trabalhosos. O lugar santo era um lugar de serviço e comunhão com Deus. Aqui podemos ver em Êxodo capítulo 26 e versículo 33, que nos mostra a distinção dos dois compartimentos do tabernáculo. O primeiro era chamado de santuário ou lugar santo, e o segundo era chamado de Santo dos Santos ou lugar santíssimo. O primeiro aparece como local de serviço, no qual somente os sacerdotes podiam entrar para oficiar diante de Deus. Os israelitas, por exemplo, eles tinham que estar limitados a trazer suas ofertas ao altar dos holocaustos. O povo tinha acesso ao pátio, mas não ao lugar santo, porque o lugar santo era um lugar de serviço e adoração. No tabernáculo havia uma porta e dois véus. Esses três elementos impediam a entrada de pecadores na presença de Deus. O caminho para Deus começava com o derramamento do sangue inocente dos animais, a fim de restaurar a vida do pecador. Era um lugar de serviço, porque ali eram ministrados sacrifícios ao Senhor, mas também era um local de adoração e profunda reverência diante de Deus. Nos dias atuais, devemos ter o mesmo espírito quando exercemos um ministério na igreja local
ou apresentamos o nosso culto ao Senhor, nosso Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nos reunimos, ministramos uns aos outros, mas, sobretudo, todos estão reunidos para adorar a Deus. O lugar santo foi formado com um propósito principal, como função de ser o local onde os sacerdotes ministravam sacrifícios pelas diversas espécies de pecados cometidos pelo povo israelita. A cada violação individual, familiar ou nacional, o sacerdote entrava no lugar santo e apresentava a Deus um sacrifício. Ali estava explícita a santidade de Deus, pois esse lugar era o local adequado para restaurar a vida do pecador diante de Deus. Entretanto, a apresentação dos sacrifícios não era perfeito, nem suficiente, como registra aqui na epístola aos Hebreus, porque era preciso surgir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje sabemos que foi Cristo quem apresentou um sacrifício perfeito e suficiente no lugar santo, por meio do seu próprio sangue, garantindo-nos em seu nome a remissão de todos os nossos pecados. Portanto, hoje, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso, quem está em Cristo tem o privilégio de entrar na presença de Deus e ter bem clara a satisfação de saber que o lugar santo era um local de serviço e adoração a Deus. As três peças que compunham o interior do lugar santo, a saber, o castiçal de ouro, a mesa com os pães da proposição e o altar do incenso. O lugar santo era o espaço de preparação dos sacerdotes para a entrada na segunda divisão do tabernáculo, o lugar santíssimo. No lugar santo havia três peças que compunham um ambiente perfeito de oração, intercessão, adoração e louvor a Deus, a saber, o castiçal de ouro, a mesa com os pães da proposição e o altar de ouro para os incensos. Este ficava no centro do lugar santo e de frente para o véu que dava para o lugar santíssimo. O castiçal de ouro, como vemos aqui e podemos ler, analisar em Êxodo capítulo 25, versículo 31 a 37, o castiçal era feito de uma só peça de ouro e sustentado por uma coluna central, de onde saíam 3 braços de cada lado, formando assim 7 lâmpadas. Essas lâmpadas eram interiormente alimentadas por dutos, nos quais havia uma mecha embebida de azeite, fornecendo dessa forma um combustível que, uma vez aceso, fazia o castiçal iluminar todo o ambiente, todo o lugar santo. Ou seja, as 7 lâmpadas produziam uma só luz. Nos evangelhos,
o Senhor Jesus Cristo é apresentado como a luz do mundo. Ele mesmo disse em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E ele, por sua vez, disse aos discípulos, vós sois a luz do mundo. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, da mesma forma que o castiçal de ouro iluminava o ambiente escuro, Jesus é a luz que ilumina o mundo em trevas. A igreja também tem essa mesma função na terra até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja possui o verdadeiro azeite como a marca da unção do Espírito Santo. Assim, somos chamados por Cristo a iluminar o mundo, pregando o Evangelho com poder, com autoridade e com ousadia em todos os lugares da terra. A mesa com os pães da proposição. Lemos aqui em Êxodo capítulo 25, versículo 30, que a mesa era feita com madeira de acácia e recoberta de ouro. Nela eram colocados os 12 pães da proposição. Os pães eram feitos sem fermento, deviam estes ser comidos pelos sacerdotes, a fim de que os ministrantes estivessem nutridos para exercer o ofício na presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o pão da vida e todos os obreiros devem alimentar-se de Cristo. Só assim poderão ministrar com graça e com autoridade diante da igreja de Deus. Nesse sentido, todo crente é um sacerdote. Portanto, devemos nutrir-nos do pão da vida, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos o sacerdócio real feito por Deus, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as boas novas. O altar do incenso. Lemos em Êxodo capítulo 30, versículo 1 a 10, que o altar do incenso era também identificado como o altar de ouro, ou altar do cheiro suave, em virtude do perfume feito à base de plantas aromáticas que, queimadas sobre ele, exalavam um agradável perfume. Esse altar também ficava diante do véu que dava acesso ao lugar santíssimo. A palavra de Deus correlaciona o incenso como uma figura da oração do servo de Deus. Nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, intercede por nós. Ele cumpriu sua tarefa de interceder e como um intercessor supremo, quando, através de sua morte, fez-se nosso único mediador entre Deus e o homem. Na verdade, as 3 peças que compunham o interior do lugar santo eram o castiçal de ouro, a mesa com os pães da proposição e o altar do incenso. O véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. O primeiro véu e o segundo véu. Lemos sobre o primeiro véu em Êxodo capítulo 26, versículo 36, depois de passar pelo altar dos holocaustos e pelo lavatório da pia, havia no tabernáculo um véu que dava acesso ao lugar santo. Esse véu ficava na entrada do lugar santo. Ele era feito com linho torcido, bordado, e só depois de passar pelo altar dos holocaustos e pela bacia de lavatório, o sacerdote poderia entrar no lugar santo. Logo, esse primeiro véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o pátio e o lugar santo. Aqui começa
ou começava a ficar claro os espaços permeados de sacralidade no tabernáculo. O primeiro véu deixava patente o propósito de sacro do lugar, que o lugar era santo. Já o segundo véu, que nós lemos em Êxodo capítulo 26, e versículo 32 e 33, esse véu que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, no santuário, somente o sumo sacerdote podia entrar, representando todo o povo de Israel. No lugar santíssimo encontramos apenas a Arca da Aliança. O segundo véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui podemos ver a sacralidade que inspirava uma consciência de intimidade com o Altíssimo. O segundo véu deixava claro que a partir daquele espaço havia um propósito santo e remidor no lugar sagrado. Os dois véus são uma imagem para nós. Antigamente havia uma gradação e divisão do propósito sacro no tabernáculo, mas em Cristo, o nosso sumo sacerdote, por intermédio de seu próprio sangue, o acesso à presença santa de Deus está aberta. Assim, a Igreja de Cristo tem a liberdade de exercer seu sacerdócio na presença de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Portanto, o primeiro véu separava o pátio do lugar santo e o segundo véu fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Podemos entender que devemos chegar com ousadia e confiança diante de Deus, através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos salvos, justificados, adotados como filhos de Deus e santificados. As cortinas que nos separavam do Pai, do Deus eterno, foram removidas pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo através de sua morte no Calvário. Portanto, não vamos permitir qualquer tipo de timidez para nós nos impedir de glorificar o nome do Senhor. Portanto, não deixe de usufruir desse glorioso privilégio que Deus lhe deu e que Deus me deu. Não vamos deixar de usufruir desta bênção e desta vitória em o nome de Jesus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.